In this Easter season, Nesta época de Páscoa, refletimos a nossa alegria da redenção oferecida por nosso Salvador, Jesus Cristo. O clamor que ressoa por toda a terra devido à iniquidade do mundo cria sentimentos de vulnerabilidade. Com as comunicações modernas, o impacto da iniquidade, da desigualdade e da injustiça faz com que muitos sintam que a vida é naturalmente injusta. Por mais significativas que sejam essas provações, não podemos deixar que nos desviem do regozijo da comemoração da sublime intervenção de Cristo em nosso favor. O Salvador literalmente venceu a morte. Com a misericórdia e compaixão, Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e transgressões, redimindo-nos e satisfazendo as exigências da justiça para todos os que se arrependerem e crerem em seu nome. Seu magnífico sacrifício expiatório é de importância transcendental, além de nossa compreensão como mortais. Esse ato, por meio de sua graça, proporciona uma paz que supera o entendimento. Como então podemos lidar com as duras realidades que nos rodeiam? Minha mulher Mary sempre adorou girassóis. Ela se alegra muito quando os vê à beira da estrada em lugares bastante inesperados. Há uma estrada de terra que leva à casa onde meus avós moravam. Assim que começávamos a dirigir naquela estrada, Mary geralmente exclamava: "Você acha que veremos aqueles girassóis maravilhosos hoje?" Ficamos surpresos em ver que os girassóis florescem em solo afetado por equipamentos de lavoura, de remoção de neve e por acúmulo de materiais não ideais para flores silvestres crescerem. Uma das características extraordinárias dos tenros girassóis silvestres, além do fato de crescer em solo não propício, é o modo pelo qual suas flores em botão seguem o sol que se move no céu. Ao fazê-lo, recebem a energia vital necessária para florescer em sua gloriosa cor amarela. Assim como os tenros girassóis, quando seguimos o Salvador do mundo, o Filho de Deus, florescemos e nos tornamos gloriosos, a despeito das muitas circunstâncias terríveis que nos cercam. Ele realmente é nossa luz e nossa vida. No parábola do joio e do trigo, o Salvador declarou a seus discípulos que aqueles que violam as leis e cometem iniquidade serão colhidos e lançados para fora do seu reino. Mas referindo-se aos fiéis, ele disse: "Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai." Sendo indivíduos, discípulos de Cristo, e vivendo em um mundo hostil que está literalmente em comoção, podemos crescer e florescer se estivermos enraizados no amor do Salvador e humildemente seguirmos seus ensinamentos. Nossa capacidade de permanecer firmes e leais e seguir o Salvador, a despeito dos desafios da vida, é grandemente fortalecida pelas famílias que vivem em retidão e pela união centralizada em Cristo em nossas alas e nossos ramos. O papel da família no plano de Deus é para proporcionar felicidade e para ajudar-nos a aprender princípios corretos e um ambiente amoroso e preparar-nos para a vida eterna. As belas tradições da prática diligente da religião no lar precisam ser incutidas no coração de nossos filhos. Meu tio, Vaughn Roberts Kimball, era um bom aluno, aspirante a escritor e quarterback da equipe de futebol da BYU. Em 8 de dezembro de 1941, um dia depois do ataque a Pearl Harbor, ele se alistou na Marinha dos Estados Unidos. Enquanto cumpria uma designação de recrutamento em Albany, Nova York, ele enviou um breve artigo para a revista Seleções. A revista lhe pagou $200 e publicou seu artigo intitulado A Hora Certa, em Casa, na edição de maio de 1944. Sua contribuição para as seleções, em que ele se retrata como marinheiro, incluía o seguinte trecho: "A hora certa em casa. Certa noite em Albany, Nova York, perguntei a um marinheiro que horas eram.
Ele tirou um enorme relógio do bolso e respondeu, são 7h20. Eu sabia que já era mais tarde. Seu relógio parou, não foi? Perguntei. Não, disse ele. Ainda estou no horário das Montanhas Rochosas. Sou do sul de Utah. Quando me alistei na Marinha, meu pai me deu este relógio. Disse que me ajudaria a lembrar-me de casa. Quando o relógio marca 5 horas, sei que meu pai está indo de carro ordenhar as vacas. E toda noite, quando ele marca 19h30, sei que toda a família está ao redor da mesa, bem servida, e que meu pai está agradecendo a Deus pelo alimento que está sobre ele, pedindo-lhe que zele por mim. Ele concluiu, é muito mais fácil saber a hora do lugar onde estou. O que quero saber é que horas são em Utah. Pouco depois de enviar o artigo, Vaughn foi designado a servir num navio no Pacífico, em 11 de maio de 1945, quando ele servia no porta-aviões USS Bunker Hill, próximo a Okinawa. O navio foi atacado por 2 aviões suicidas. Quase todos os 400 tripulantes morreram, inclusive meu tio Vaughn. Elder Spencer W. Kimball expressou ao pai de Vaughn sua sincera solidariedade, enfatizando a dignidade de seu filho e a promessa do Senhor de que aqueles que morreram nele não provarão a morte porque ele será doce. O pai de Vaughn disse com ternura que, embora seu filho tivesse sido sepultado no mar, a mão de Deus o levaria para seu lar celestial. 28 anos depois, o presidente Spencer W. Kimball falou a respeito de Vaughn na Conferência Geral. Seu discurso incluía esse trecho. Eu conhecia muito bem essa família. Ajoelhei-me em vigorosa oração com eles. A educação no lar resultou em bênçãos eternas para essa grande família. O presidente Kimball desafiou todas as famílias a estarem de joelhos orando por seus filhos e filhas 2 vezes por dia. Irmãos e irmãs, se realizarmos fervorosamente a oração em família, o estudo das Escrituras, a noite familiar e guardarmos o dia do Senhor, nossos filhos saberão que horas são em casa. Estarão preparados para um lar eterno no céu, independentemente do que lhes acontecer neste mundo difícil. É de importância vital que nossos filhos saibam que são amados e que estão seguros no lar. O marido e a mulher são parceiros iguais. Eles têm responsabilidades diferentes, porém complementares. A mulher pode gerar filhos, o que abençoa toda a família. O marido pode receber o sacerdócio, o que abençoa a família inteira. Mas no conselho de família, o marido e a mulher, como parceiros iguais, tomam as decisões mais importantes. Eles decidem como os filhos serão ensinados e disciplinados, como o dinheiro será utilizado, onde vão morar e muitas outras decisões da família. Essas decisões são tomadas em conjunto, depois de buscarem a orientação do Senhor. A meta é a família eterna. A luz de Cristo planta a natureza eterna da família no coração de todos os filhos. Um dos meus escritores favoritos, que não é de nossa religião, expressou esse conceito. Muitas coisas na vida são relevantes, mas a família é real, substancial e eterna. É aquilo pelo que devemos zelar e cuidar e a qual devemos ser leais. Além da família, o papel da igreja também é muito importante. A igreja proporciona a organização e os meios para que o Evangelho de Jesus Cristo seja ensinado a todos os filhos de Deus e provê a autoridade do sacerdócio para ministrar as ordenanças de salvação e exaltação a todos os que forem dignos e estiverem dispostos a aceitá-las. No mundo há cada vez mais contendas, iniquidade e uma grande ênfase em culturas divergentes e em desigualdades. Na igreja, com exceção das unidades onde se fala outro idioma, nossas alas e nossos ramos são geográficos. Nós não dividimos por classe ou posição social. Regozijamo-nos no fato de que todas as raças e culturas estão unidas em uma congregação que vive em retidão. Nossa família dá ala importante para o nosso progresso, felicidade e nosso empenho individual em sermos mais semelhantes a Cristo.
As culturas geralmente dividem as pessoas e às vezes são fonte de violência e discriminação. No livro de Mórmon, algumas das expressões mais assustadoras são usadas para descrever as tradições de pais iníquos, que resultaram em violência, guerras, atos malignos, iniquidade e até destruição de povos e nações. Não há melhor ponto de partida nas escrituras do que Quarto Nefe, que descreve a cultura da igreja como essencial para todos nós. No versículo 2, lemos este trecho. O povo de toda a terra foi convertido ao Senhor, tanto nefitas como lamanitas. E não havia contendas nem disputas entre eles. E procediam retamente uns com os outros. No versículo 16, lemos. E certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. O fato de não haver contendas era atribuído ao amor de Deus que existia no coração do povo. Esta é a cultura à qual aspiramos. Valores culturais profundos e crenças são a parte fundamental de quem somos. A tradição de sacrifício, gratidão, fé e retidão é muito valorizada e preservada. As famílias precisam apreciar e proteger tradições que edifiquem a fé. Um dos aspectos mais significativos de qualquer cultura é seu idioma. Na área de São Francisco, Califórnia, onde vivi, há várias unidades que não são de língua inglesa. Nossa doutrina, com respeito ao que está estabelecida na seção 90, versículo 11 de Doutrina e Convênios, pois acontecerá nesse dia que todo homem ouvirá a plenitude do Evangelho em sua própria língua e no seu próprio idioma. Quando os filhos de Deus oram a Ele em sua língua nativa, esse é o idioma do coração. É evidente que o idioma do coração é precioso para todas as pessoas. Meu irmão mais velho, Joseph, é médico, exerceu a profissão por muitos anos na região da Baía de São Francisco. O senhor Samuano, membro da igreja, que era um paciente novo, foi até seu consultório. Ele sentia dores intensas e debilitantes. Descobriu-se que tinha uma pedra no rim e o devido tratamento foi iniciado. Aquele membro fiel disse que sua intenção inicial era apenas entender o que havia de errado para assim poder orar em samuano ao seu Pai Celestial em relação à sua saúde. É importante que os membros entendam o Evangelho no idioma de seu coração para que possam orar e agir de acordo com os princípios do Evangelho. Mesmo com a diversidade de idiomas e com as belas e inspiradoras tradições culturais, precisamos ter os corações entrelaçados em união, em amor. O Senhor declarou enfaticamente que todo homem estime a seu irmão como a si mesmo. Sede um, e se não sois um, não sois meus. Embora valorizemos muito a diversidade cultural adequada, nossa meta é a de sermos unidos na cultura, nos costumes e nas tradições do Evangelho de Jesus Cristo em todos os aspectos. Reconhecemos que alguns membros têm dúvidas e preocupações ao procurarem fortalecer a fé e o testemunho. Devemos tomar cuidado para não criticar nem julgar as pessoas que têm essas preocupações, sejam elas pequenas ou grandes. Ao mesmo tempo, aqueles que têm preocupações devem fazer todo o possível para edificar sua fé e testemunho. O estudo paciente, reflexão, a oração, o cumprimento dos princípios do Evangelho e o aconselhamento com os líderes são a melhor maneira de resolver dúvidas e preocupações. Alguns afirmam que mais membros estão deixando a igreja hoje e que há mais dúvidas, descrenças do que no passado. Isso simplesmente não é verdade. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias nunca esteve tão forte. O número de membros que remove os nomes do registro da igreja sempre foi muito pequeno e tem sido significativamente menor nos últimos anos do que no passado. O crescimento em áreas mensuráveis, como membros com investidura, com uma recomendação válida do templo, membros adultos dizimistas e membros que servem missão, tem sido marcante. Repito, a igreja nunca esteve tão forte. Mas lembrai-vos que o valor das almas é grande à vista de Deus. Estendemos a mão para todos. Se as duras realidades que vocês enfrentam nesta época parecem tenebrosas e pesadas e quase insuportáveis,
Lembre-se de que nas trevas angustiantes do Getsemane e na incompreensível tortura e dor do Calvário, o Salvador realizou a expiação que soluciona o mais terrível fardo que ocorre nesta vida. Ele fez isso por vocês e por mim. Ele fez isso porque nos ama e porque obedece e ama a seu Pai. Seremos resgatados da morte até das profundezas do mar. Nossas proteções nesta vida e na eternidade estarão na retidão individual e em família, nas ordenanças da igreja e em seguir o Salvador. Esse é o nosso refúgio da tempestade. Aqueles que se sentem solitários podem permanecer firmes na retidão, sabendo que a expiação vai protegê-los e abençoá-los, além de sua capacidade de entender plenamente. Devemos lembrar-nos do Salvador, guardar nossos convênios e seguir o Filho de Deus, como os gerações seguem a luz do sol. Seguir a luz e o exemplo do Salvador nos proporciona alegria, felicidade e paz. Como o Salmo 27 e um hino favorito proclamam, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Neste fim de semana da Páscoa, como um dos apóstolos do Salvador, presto solene testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Sei que Ele vive e conhece sua voz, presto testemunho de sua divindade e da realidade da expiação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.